Então, hoje pela manhã, Ivo e Amanda e o Bento, ele está com quantos dias? 5 meses? 5 meses, né? Ok. Eles estão apresentando o seu pequeno filho, consagrando ao Senhor através do batismo infantil. Eu vou dar aqui algumas instruções à igreja e é sempre bom a gente relembrar as razões. Oi, Ivo. Seja bem-vindo. É sempre bom nós relembrarmos aqui as razões pelas quais os presbiterianos batizam seus filhos, apresentam seus filhos para serem batizados. Muito bem. A questão do batismo, irmãos, foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo. O João Batista batizava, mas a instrução oficial veio por Jesus. Nós lemos em Mateus 28, 18 a 20. O Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Na instituição do Senhor Jesus sobre o batismo, compete, portanto, à igreja pregar o evangelho aos pecadores em todo o planeta, batizar esses pecadores que se achegam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e também ensinar esses pecadores na comunhão dos remidos, discipulando-os. E Jesus diz assim: olha, vocês vão ensiná-los tudo o que eu vos tenho ordenado. Então é um compromisso que Jesus passa para a igreja: vocês vão evangelizar, vocês vão batizar e vocês vão ensinar. Então é um ciclo, é um processo que tem começo, mas não tem fim. Na vida de um crente não para. Ele inicia esse processo e vai até o dia da morte dele ou até o dia que Jesus voltar. Então é uma tarefa bastante grande que a igreja tem: pregar, batizar e ensinar. É comum surgir o questionamento do porquê a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças, como hoje nós temos a oportunidade de consagrar o Bento ao Senhor, uma criança ao Senhor pelo batismo. A alegação é que a criança não sabe o que está fazendo. 5 meses, ela não tem noção do que nós vamos fazer. É verdade, ela não sabe o que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Nós não negamos, irmãos, que uma criança com 5 meses não tem conhecimento suficiente, maturidade suficiente para entender o que está sendo feito aqui. Não é essa a questão. No entanto, mesmo um adulto, quando nós admitimos como membro da igreja através do batismo, uma boa parte deles também não sabe o que está fazendo. Usar o argumento de que uma criança não sabe o que está fazendo não deve ser um argumento perfeito, porque muitos adultos que se batizam também não sabem o que estão fazendo. Alguns acham que batismo salva, e batismo não salva. Batismo nunca foi instrumento de salvação. Adultos que se apresentam para serem batizados, eles não são salvos por causa do batismo. Assim como uma criança não é salva por causa de um batismo. A gente não batiza a criança para tirá-la do limbo, ou para dar a ela algum benefício espiritual, ou trazer para a criança alguma coisa espiritual específica, de uma proteção, uma espécie de proteção espiritual porque ela foi batizada. Isso não existe, isso é absolutamente contrário às Escrituras Sagradas. Ao batizar um adulto, nós pressupomos que ele entende o que está sendo feito. Mas nós não temos segurança absoluta de que um batismo de adultos é um batismo de alguém que verdadeiramente foi salvo. Nós pressupomos. Considerando inclusive aqueles que apostatam da fé, embora tenham sido batizados na idade adulta. Ainda assim, irmãos, os presbiterianos batizam seus filhos, crianças pequenas. Por qual razão? Nós acreditamos que as Escrituras Sagradas contêm uma única história, que nós chamamos de história da redenção.
E 4 pontos fundamentais, importantes, permeiam todas as Escrituras: a criação, queda, redenção e consumação. A criação no Éden, capítulos 1 e 2 de Gênesis. Queda, capítulo 3 de Gênesis. Redenção, a promessa começa no capítulo 3 de Gênesis. Deus forma um povo no Antigo Testamento para trazer o Redentor, e ele nasce no Novo Testamento. E ele dá continuidade ao seu ministério para formar a sua igreja, composta de judeus e gentios, unidos num único corpo, o corpo dele mesmo. E então nós aguardamos o dia da consumação final, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Nós não temos na Bíblia Sagrada 2 histórias. A história do Antigo Testamento, que é diferente da história do Novo Testamento. Não, nós temos uma única história. Ela começa com a criação, passa pela queda, pela promessa da redenção e a vinda do Salvador, e nós aguardamos a consumação. Nós temos uma história. Nós temos um só povo de Deus, que é composto por judeus e gentios, salvos por Cristo. No Antigo Testamento, nós temos um mediador da aliança de Deus com o povo. Quem é o mediador da aliança de Deus com o povo no Antigo Testamento? Abraão? Não. Isaac? Não. Jacó? Não. Moisés? Não. Josué? Não. Davi? Não. Quem é o mediador da aliança no Antigo Testamento de Deus com o seu povo? Jesus Cristo. Ah, pastor, mas ele não aparece lá no Antigo Testamento. Então, ele não aparece como aparece no Novo Testamento. Mas tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para quem, irmãos? Para Cristo. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento aponta para quem? Para Cristo. Quem é o mediador da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento? Jesus Cristo. Qual é o sinal característico que marca essa aliança espiritual de Deus com o seu povo no Antigo Testamento? Circuncisão. A circuncisão. Quem eram circuncidados no Antigo Testamento? Crianças com 8 dias de vida. Pastor, uma criança não sabe o que está acontecendo quando é batizada. Então, a criança com 8 dias de vida no Antigo Testamento, que era inserida na aliança de Deus, cujo sinal dessa aliança era a circuncisão, também não sabia o que estava acontecendo. Mas o sinal característico, cravado na vida do povo, marcando o povo, era a circuncisão. Um selo, um sinal espiritual, de uma comunhão espiritual, de um relacionamento com Deus, do povo no Antigo Testamento, Ivo. No Antigo Testamento, o povo de Deus, marcado e selado pelo Senhor, numa aliança espiritual, onde o mediador da aliança é Cristo. Esse povo era marcado e selado com a circuncisão. Crianças com 8 dias de vida. O Novo Testamento chega, e nós encontramos no Novo Testamento as afirmações inúmeras, de que em Cristo, judeus, povo de Deus no Antigo Testamento, e gentios, aqueles que em Cristo são juntados. Um único povo, uma única nação, o Israel de Deus, espiritual, a igreja. O sangue de Cristo, o mediador da aliança no Antigo, e o do Novo Testamento, a nova aliança, que é o próprio Cristo, o sangue dele foi conhecido antes dos tempos eternos. O Deus que prometeu vida eterna antes dos tempos eternos, em Cristo. E no Novo Testamento, portanto, nós temos uma reunião de um povo de Deus com Deus. O que marca essa aliança de Deus com o povo e que o sinal aponta para essa aliança? O batismo. Se você tirar o batismo do Novo Testamento, você não tem nenhum sinal, absolutamente nenhum sinal de relacionamento que marca, que sela o povo de Deus num relacionamento com o Senhor. Você não tem. Assim como se você tirar a circuncisão do Antigo Testamento, você não tem nenhum sinal que sela e marca o relacionamento e essa aliança espiritual de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. As crianças eram batizadas, aliás, circuncidadas. E no Novo Testamento nós entendemos que elas também devem ser batizadas.
o mesmo mediador da aliança no antigo é o mediador da aliança no novo, Jesus Cristo. O povo que no Antigo Testamento precisava de Cristo para ser salvo, inclusive os judeus, os israelitas, no Novo Testamento precisam, todos, sem nenhuma exceção, de Cristo para serem salvos. Então, nós encontramos no Novo Testamento textos como Atos 2,39, em que o apóstolo Pedro, depois de pregar um grande sermão, 3.000 pessoas são convertidas, e eles perguntam a Pedro: o que nós vamos fazer? E aí Pedro diz a eles: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Essa é uma referência a Mateus 28, para a remissão dos pecados, recebereis o dom do Espírito, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos é a promessa, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus tem um povo na terra. Quando Deus encaminha o apóstolo Paulo na cidade de Corinto para pregar o evangelho, Deus avisa e informa Paulo: prega, não te cales, ninguém vai te fazer mal nessa cidade, porque eu tenho muito povo nessa cidade, e nós vamos separar todos eles. Eu tenho muito povo nessa cidade. Então, para aqueles que são chamados, para os pais, para os filhos e para aqueles que Deus ainda vai chamar, nós encontramos uma sobreposição do batismo e da celebração da circuncisão em textos como, por exemplo, Colossenses 2, 11 e 12. O que é que nós temos em Colossenses 2, 11 e 12? Esse texto liga uma coisa a outra. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Esses dois versículos ligam a circuncisão ao batismo como sendo ambos centralizados na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento, aquele que era o mediador da aliança, Cristo. No Novo Testamento, aquele que continua sendo o mediador da aliança, nova aliança, Cristo. Circuncisão e batismo se unem e se ligam a Jesus Cristo, apontando que ele é o mediador da aliança. Então, as crianças que no Antigo Testamento recebiam o sinal do selo de Deus, dessa aliança de Deus espiritual com o seu povo, também no Novo Testamento entendemos que deve receber este selo, esse sinal dessa aliança. O batismo não salva, não é garantia de salvação, mas no batismo os pais estão apresentando seus filhos, assim como no Antigo Testamento os pais apresentavam seus filhos para serem consagrados ao Senhor e incluí-los na aliança de Deus com o seu povo na terra. Nós somos ligados, irmãos, a Deus por um pacto, por uma aliança que Deus fez com Cristo e conosco, e na extensão das nossas vidas entendemos na Escritura também com os nossos filhos. Nós encontramos textos como Atos 16, 15, famílias inteiras sendo batizadas. Atos 16, 15. Depois de ser ela batizada e toda a sua casa, aqui é a conversão de Lídia, foi batizada e toda a sua casa. Nós encontramos em Atos 16, 33, o carcereiro, quando Pedro é livre daquela prisão, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Nós temos uma referência de Paulo em 1 Coríntios 1,16, dizendo: batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Famílias inteiras sendo batizadas. E um texto de 1 Coríntios 7,14,
quando o apóstolo trata da estabilidade da família. Já estudamos esse texto aqui mais recentemente. E o apóstolo afirma: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Irmãos, os nossos filhos são herança do Senhor. Nós fomos incluídos no pacto da graça de Deus em Cristo. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Eles são membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eles não sabem o que está sendo feito? Sim, não sabem. Mas os pais têm a incumbência. E hoje pela manhã, na sequência aqui da escola dominical, nós vamos tratar mais uma vez sobre isso. A responsabilidade de ensinar os filhos os caminhos do Senhor não é da igreja. A responsabilidade de ensinar os filhos os caminhos do Senhor é do pai, é da mãe, dos pais. Ensine a criança no caminho que deve andar. Que Deus seja importante para você, pai e mãe. Os filhos vão pegar isso, vão desejar isso e vão ver que isso é importante. É o cerne da vida. Então, queridos, o batismo de crianças não garante salvação, assim como também não garante salvação para adultos, mas é um sinal e selo da aliança de Deus com o seu povo. Um povo no Antigo Testamento e um povo no Novo Testamento, que de ambos Deus faz um só, é em Cristo Jesus, que tem Ele como mediador da aliança no Antigo Testamento e na Nova Aliança no Novo Testamento. E como a criança não se apresenta voluntariamente para ser batizada, quando ela chegar à idade dos 18 anos, Ivo, e a gente entende na igreja presbiteriana, que é mais do que o tempo suficiente para voluntariamente ele se apresentar para fazer a sua pública profissão de fé. Então vocês apresentam seu filho para ser batizado, mas aí a pública profissão de fé parte dele, do coração dele. Ele entende o evangelho e ele professa a sua fé. Os meus pais me batizaram e eu quero assumir publicamente a minha fé perante a igreja. E aí ele se torna membro comungante da igreja. Hoje nós estamos recebendo como membro não comungante. Ele é membro da igreja, mas ainda não participa da celebração da ceia, justamente porque ele não entende esse aspecto espiritual. Mas ele é membro da igreja. Assim como uma criança no Antigo Testamento era membro da igreja, pela circuncisão, e aqui pelo batismo. Um só povo, uma só unidade em Cristo, uma só promessa da parte de Deus para os pais, seus filhos. Que Deus os abençoe. Ok? Quero chamar o casal, por favor, para vir aqui à frente. Eu vou fazer algumas perguntas. Essas perguntas são importantes na perspectiva de firmar os compromissos que vocês têm diante de Deus e diante da igreja, tá bom? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do universo e de tudo o que nele há? Sim? Os irmãos creem em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus Pai, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Sim. Os irmãos creem no Espírito Santo, o qual aplica a obra de Cristo aos pecadores, remindo-os de seus pecados e os reunindo-os no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor? Sim. Os irmãos creem na remissão dos pecados, bem como na ressurreição do corpo e na vida eterna por meio de Jesus Cristo? Sim. Ok. E agora perguntas de comprometimento. Os irmãos prometem se esforçar o máximo possível para instruir seu filho na crença seguida pelo povo de Deus, conforme revelada na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas? Sim. Os irmãos se prometem se esforçar o máximo possível para que seu filho aprenda a ler, para que venha a ler por si mesmo as Escrituras Sagradas, a única regra de fé e prática? Sim. Os irmãos prometem ler a Bíblia com seu filho e orar por ele? Sim. Os irmãos prometem ser exemplos para o seu filho de compromisso e dedicação a Deus,
bem como criarão o seu filho na disciplina e na correção do Senhor, conforme o ensino das Escrituras Sagradas? Sim. Os irmãos prometem trazer com assiduidade o filho às reuniões da igreja, o povo de Deus, e ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Sim. Esses compromissos, irmãos, são basicamente aqueles que Deus orienta o seu povo lá no Antigo Testamento a ensinar a criança em todos os momentos, em todas as oportunidades, com testemunho de vida, porque Deus é importante para vocês. E se o filho de vocês perceber que Deus é importante, que o Senhor Jesus Cristo é importante, que a vida cristã é importante, que a segurança de salvação eterna em Cristo é importante, ele vai pegar isso. Se vocês tiverem uma atmosfera celestial no lar de vocês, o filho de vocês vai pegar isso, ele vai sugar isso, ele vai desejar isso. Que Deus abençoe vocês, que Deus os fortaleça. Vamos orar? Ó Pai, entrego nas tuas mãos a vida desta família, que o Senhor os abençoe. Estão nesta manhã trazendo aqui a criança, o Bento, 5 meses, para ser consagrado ao Senhor, através desse sacramento. Nós não estamos dando a esta criança garantia de salvação, nem estamos com esse batismo dando a essa criança uma proteção, um invólucro espiritual para ela, não tem a ver com isso, mas nós estamos aqui, ó Deus, aplicando o batismo como um sinal de uma aliança do Senhor com o teu povo, e Cristo é o mediador dessa aliança. E nós pedimos então que o Senhor abençoe esses pais, para que cumpram cabalmente esses compromissos que estão assumindo nesta manhã diante do Senhor. E que ensinem a esta criança os caminhos que devem andar. Que seja, ó Deus, uma família abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Fiquemos em pé, irmãos. Bento, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, abençoa esta criança, em nome de Jesus. Uma criança, quando nasce, nós não sabemos o que ela se tornará, mas desde a eternidade o Senhor conhece esta vida. Todos os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles ainda havia. Então nós consagramos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Podemos assentar, irmãos. Espera aí só um pouquinho. Espera aí. Muito bem. Depois os irmãos terão a oportunidade de cumprimentar, dar as boas-vindas. Ivo e Amanda, na reunião do conselho nessa quinta-feira, nós aprovamos lá, pedir a transferência. Acho que o presbítero Luciano está aí? Acho que deve estar preparando a classe, né? Mas ele já deve ter encaminhado o pedido de transferência dos irmãos, tá bom? Ele é muito ágil em relação a isso. A gente recebendo, a gente registra junto a chegada de vocês junto com o Bento, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Sejam bem-vindos, viu? São os pais. Sua mãe, quem que é a sua mãe? Ok? Seja muito bem-vinda a Campo Grande. E os pais da Amanda. Que Deus abençoe grandemente. Sejam muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande e à nossa cidade, tá? Que Deus abençoe grandemente. Muito bem.